Seja muito bem-vindo a mais um Evangelho no Lar, aqui pela Casa dos Espíritos. Então, como de costume, vamos iniciar esse Evangelho com uma oração. Fechando os nossos olhos, mentalizando a imagem de Jesus. Vamos pedindo aos nossos mentores que os nossos corações sejam preparados, que os nossos espíritos sejam despertos, a fim de que possamos aproveitar da melhor maneira possível a lição hoje aqui trazida, buscando o nosso aperfeiçoamento e o nosso compromisso de evoluirmos sempre. Muito obrigada e vamos à lição de hoje. Que assim seja. Vou fazer a leitura do item 22, se fosse um homem de bem, teria morrido. Do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Dizeis frequentemente, falando de um homem mau que escapa de um perigo: se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estais com a verdade, porque efetivamente ocorre que muitas vezes Deus dá a um espírito jovem, ainda nos caminhos do progresso, uma prova mais longa que a um bom que receberá, em recompensa do seu mérito, o favor de que sua prova seja tão curta quanto possível. Assim, pois, quando vos servis desse axioma, não duvideis que blasfemais. Se morre um homem de bem, cuja casa ao lado seja de um homem mau, apressai-vos em dizer: gostaria mais que este se fosse. Estais grandemente errados, porque aquele que parte terminou sua tarefa, e aquele que fica talvez não a começou. Por que quereríeis, pois, que o mal não tivesse tempo de a acabar e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que diríeis de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que se retivesse na prisão, enquanto que se desse a liberdade àquele que a ela não tinha direito? Ficai sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços do corpo, e que, enquanto estiverdes sobre a terra, estais em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. E frequentemente o que vos parece um mal é um bem. Mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa esfera estreita, e, à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos, porque ela não se vos apresentará senão como um incidente na duração infinita da vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Olá, vamos ao comentário da leitura de hoje, que está no capítulo 5 e tem como título: Se fosse um homem de bem, teria morrido. Essa frase que está no título já mostra uma situação grave e que muitos reproduzem este tipo de pensamento sem se atentar sobre a sua gravidade, que é o fato de a gente julgar quem deve viver e quem não deve viver. Aliás, diga-se de passagem, que é uma coisa bem feia de se fazer é desejar a morte de alguém ou falar que alguém devia morrer e desencarnar no lugar de outra pessoa. Ouvimos muito esse argumento, principalmente quando se envolve algum crime violento. Muitas vezes, essas situações nos levam a querer julgar quem para nós é o bom e quem é o mal, apesar de que a própria pessoa, por suas ações, suas atitudes e falas, podem demonstrar como ela é.
como ela vive. Mesmo assim, não cabe a nós julgar, mesmo porque a própria pessoa se julga e ela também terá que fazer sua prestação de contas quando ocorrer o seu desencarne e chegar do outro lado. O desejo de decidir quem vive e deve deixar de viver, além de não ser a nossa competência, mostra que não entendemos ainda que quem veio a este mundo e parte cedo é quem já completou a sua jornada, ou seja, o seu mérito. Ele não necessita ficar na Terra por mais tempo, e que nós ainda estamos aqui, porque temos muitas coisas por fazer. Senão, já teríamos sido chamados a retornar à pátria espiritual. A espiritualidade tem feito seu trabalho maravilhosamente, apesar de muitas vezes não compreendermos os motivos do desencarne de alguém. Quem trabalha do outro lado sabe o momento de quem está aqui e que irá partir. Portanto, resta a nós encarnados confiar no julgamento da espiritualidade. Então, toda vez que este tipo de pensamento vier à nossa mente, fulano lá não merecia morrer. Ou, aquele fulano, olha, ele é um vaso ruim, olha, não morre fácil. A melhor coisa a se fazer é tomar conta desse pensamento e domar ele. E pensar, quem sou eu na fila do pão? Para saber quem vai passar do outro lado mais cedo ou mais tarde. Tomar as rédeas do pensamento é a parte difícil, pois tentamos adequar tudo à forma de pensar aqui da Terra, pois estamos limitados à matéria e estamos limitados aos sentidos que nosso corpo possui. O mais correto é tentar entender o motivo do desencarne de alguém. Às vezes, nos faz sentido, e às vezes não fazem. E nessas horas, temos de aceitar que ainda não dispomos de conhecimento o suficiente para ter esse entendimento. Diante disso, o melhor é aceitar a situação, pois nessa vida, tudo o que vivenciamos é um potencial ensinamento na escola da vida. Cabe a nós estarmos atentos a essa lição, pois a prova é certeza que será aplicada. Só nos resta estudar para o dia em que a prova será aplicada. Um grande abraço a todos. Então, agradecidos por essa oportunidade, vamos fazer a nossa oração final, fechando os nossos olhos, respirando profundamente e retendo em nossos corações cada palavra de luz, de reflexão, de conforto, trazidas nesse Evangelho. A nossa gratidão a Jesus por sua vinda ao nosso planeta, por ser o nosso mestre, por ser o nosso guia nessa nossa jornada. Muito obrigada também a toda a espiritualidade amiga que tanto nos assiste e pedimos para que possamos aqui estar reunidos numa próxima oportunidade. Muito obrigada, que assim seja.